Olá pessoal, aqui é o professor de filosofia, Rafael, em mais um vídeo do canal Horus em Foco. Estaremos hoje no quadro Horus em Foco Educação e o tema de hoje é falar sobre a pedagogia do amor, principalmente em Paulo Freire. Por que hoje falar sobre esse tema? Porque eu acredito quem hoje vive o contexto escolar, o contexto da sala de aula, entende e percebe que dentro do espaço escolar a gente está com carência de amor. E o amor, ele é a essência da educação. Só que a gente tem que entender o que é esse amor. É um pouco sobre isso que a gente vai falar. Primeiro, trazendo aqui algumas postulações de má interpretações do que seria essa pedagogia do amor. Claro que esse tema é muito amplo. Eu vou trazer algumas indagações aqui. E depois eu vou pegar algumas frases do Paulo Freire que estão nas suas obras e tecer aqui alguns comentários de como que essa frase pode ser aplicada dentro desse contexto do que seria uma pedagogia do amor. Antes de iniciar, então aproveito para novamente convidar vocês para nos seguir nas redes sociais, Horus em Foco, seja no Instagram, também no TikTok e no Facebook, Horus. Você vai encontrar lá a nossa página, algumas postagens de vídeos mais curtos, talvez em alguns momentos algum texto, alguma reflexão. Então é importante que você possa nos seguir nas redes sociais e aqui no YouTube, que tem os vídeos mais longos. Você possa também curtir, compartilhar o nosso trabalho, se você entende também que ele é bacana, se você gostou do que está sendo falado aqui, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão também de tema, fique à vontade para fazer essa sugestão, que nós iremos pensar com muito carinho, tudo bem? Então, é isso. Sem delongas, vamos entender um pouco sobre a questão da pedagogia do amor. Então, eu queria, antes de falar sobre o pensamento do Paulo Freire em si, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre algumas concepções falsas e que algumas pessoas utilizam para, de alguma forma, tentar desmoralizar o trabalho de Paulo Freire como educador. A gente sabe que, ultimamente, principalmente, a gente viveu um ataque à educação, principalmente por parte da política, e a gente vai entender por que a política, por que as empresas, por que as pessoas mais ricas, os poderosos, a classe dominante, ataca a educação, né? Existe uma razão para isso, tem um método para se fazer isso, assim como já dizia Darcy Ribeiro, né? A educação, não necessariamente com essas palavras, mas o desmonte da educação, sucatear a educação, é um projeto. Não é um acidente, não é uma falta de recursos. Por isso que a gente percebe que no estado de São Paulo, principalmente, que é onde nós nos encontramos, aqui no caso eu, posso falar, porque sou professor estadual, a gente percebe como que o governo, principalmente, ataca a educação. A gente vive no estado mais rico do Brasil, um polo industrial, e o estado de São Paulo, ele tem ali um PIB, vamos colocar assim, do ponto de vista estadual, que é comparado a países. Então ele tem dinheiro, tem recursos, mas a educação é um espaço, é um lugar que não há investimento. Pelo contrário, há corte de gastos. Recentemente,
a gente teve uma manifestação, porque houve uma fala do governador Tarcísio de reduzir o orçamento para a educação. Então você vê que, ao invés de aumentar o investimento, de tornar a escola pública melhor, você tem todo um projeto de cada vez mais desqualificar, reduzir o investimento, seja na valorização do seu professor, seja no próprio imobiliário da escola, na estrutura e infraestrutura. Existe todo um projeto sempre de sucatear. E aí tem interesses que a gente sabe com empresas que são voltadas à educação, mas a educação não deveria ser uma mercadoria. Então a Fundação Lehman é Todos pela Educação. A gente não sabe até que ponto existe ali uma seriedade. O Instituto Ayrton Senna também, que traz o nome de um grande piloto, né, esportista, mas que muitas vezes se utiliza de um nome importante com um viés totalmente antidemocrático, antieducacional, usa os recursos públicos para enriquecer, e a educação não deveria ser jamais uma mercadoria. Então é tudo isso que a gente vai estar conversando aqui. Então, primeiro, né, vamos pensar, como eu falei anteriormente, por que existem algumas falas errôneas sobre essa interpretação do que seria a pedagogia do amor. Então vou usar uma primeira expressão aqui, que falam que a educação é um sacerdócio, né? E que de repente Paulo Freire defenderia essa educação sacerdotal. E eu quero dizer aqui que eu não tenho nada contra, né, o papel do sacerdote, até porque essa interpretação também ela é muito errônea dentro de papéis sacerdotais que são bem feitos, né? O verdadeiro sacerdócio ele é uma coisa incrível. Mas como que se coloca essa ideia de educação como sacerdócio? É como o professor tem que aguentar tudo, ele tem que aguentar tudo em silêncio, ele não pode reclamar, ele não pode reivindicar, ele não pode protestar. Então, cria-se essa ideia que o professor passivo, né, que é ali, aquele que só obedece ordens, que faz o seu trabalho na sala de aula, ignora tudo que está fora. Tem que ignorar tudo, porque na sala de aula você consegue fazer, né, a água virar vinho. Tipo, você consegue fazer um milagre. Isso é uma das piores idiotices que existe. Inclusive, a pedagogia do amor significa exigir melhores condições de trabalho. Porque o professor não faz milagre. O professor, ele é um profissional que tem que ter amor à educação, que a gente vai ver o que seria esse amor, mas ele precisa de condições de trabalho. Ele precisa de instrumentos para realizar bem o seu ato pedagógico. Então, não é que ele fecha a porta, ele tem giz e lousa, essa ideia de romantizar a educação, que ele vai conseguir fazer uma revolução sem base, sem auxílio. Não. Você coloca ali 35, 40, 45, 50, 60 alunos na sala de aula. Uma sala de aula totalmente, né, comprimida. Muitas vezes não tem ventilador funcionando, as janelas tudo quebradas, as paredes, né, pinchadas. A gente poderia falar assim, tá vendo? Ó, é o próprio aluno que faz isso. Esse aluno que é violentado pelo Estado, pela sociedade, ele muitas vezes vai violentar a escola. A culpa não é só do estudante. O estudante, de alguma forma, ele manifesta as violações que ele recebe socialmente. Às vezes dentro de casa, mas também dentro da sociedade. Olha como estão as condições de trabalho. Péssimas. A gente vai ver um pouco isso melhor depois também. Várias violências. Esse estudante ele não vê sentido na escola muitas vezes. Uma escola que é construída como se fosse uma prisão, que tem todo um sistema prisional, já dizia lá Michel Foucault,
seja no sinal, no inspetor, na própria estrutura, né, arquitetônica, grades. A escola é feia em linhas gerais, né? Às vezes a gente faz o que pode para deixar a escola um ambiente mais belo, mas no geral a escola ela é feia. Ela é feia propositalmente. Ela não é um local convidativo para o fazer pedagógico. Então tudo isso é um projeto. Então essa ideia do sacerdócio, que você tem que amar a educação, e esse amar é esse amor que é silencioso, que não reivindica, que aceita tudo calado, ou que você pega o seu dinheiro e investe. Tudo isso é uma forma de romantizar. Ações individuais não irão resolver um problema que é estrutural. Né? Então, é para combater essas concepções que eu gostaria de fazer aqui esse vídeo. E aqui eu estou fazendo um panorama, muitas coisas poderiam ser ditas, tá? Estou colocando aqui alguns aspectos. É muito interessante porque esses dias, recentemente, eu fiz um vídeo falando sobre o verdadeiro poder de amar e de servir, pegando ali a passagem bíblica, né? Do lava-pés em João, Evangelho de João, mas essa reflexão de hoje conversa muito com essas análises que foram feitas lá, tá? Então, é um pouco esse cenário. O que seria essa verdadeira pedagogia do amor? Vamos pensar aqui, então, Paulo Freire, ele tem várias obras, lembrando que a ideia de pedagogia do amor não é só exclusiva do Paulo Freire, né? Temos também o suíço Pestalozzi, que tem ali toda uma metodologia educacional muito interessante, a ideia de uma educação popular, né, de uma escola pública, de uma escola aberta, não uma prisão, mas uma escola livre, de uma participação de todos os envolvidos na educação, dos pais, dos estudantes, da direção, das pessoas da comunidade, dos funcionários, porque todos estão envolvidos na educação, ao seu modo, e todo o trabalho ali é importante. O trabalho de quem atua ali na parte da limpeza é tão importante quanto o ato de dar aula, quanto o serviço pedagógico, quanto a questão, no caso da coordenação pedagógica, quanto a questão da direção, né, a secretaria que resolve as partes mais burocráticas. Todo esse serviço, ele é fundamental para que a escola funcione. Todo esse trabalho é uma forma de educar em instâncias diferentes. Não é só o professor na sala de aula. Ele é uma parte do processo. Então, valorizar esse todo e não apenas algumas partes. É um pouco nesse sentido que a gente está pensando. Né? Então, a primeira frase aqui para a gente começar a pensar essa pedagogia do amor é: se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não me é possível o diálogo. O diálogo é um ato de amor. Uma educação autoritária, ela não dá espaço ao diálogo, ao amor. Volto a falar, não estou romantizando aqui. Eu conheço professores que já me disseram que não é possível, muitas vezes, o diálogo em sala de aula. Esses estudantes, muitas vezes, eles são muito reativos. Eles já vêm de uma forma, por conta de todas essas violências que a gente fala que existe dentro da sociedade, eles já vêm de uma maneira que eles estão na defensiva. E muitas vezes o professor, dentro desse projeto que existe numa política farsante, que tem que atacar o professor, porque é o professor que, alertando esse estudante, vai fazer a revolução por meio da educação,
A educação não muda o mundo, Paulo Freire vai dizer, mas transforma pessoas e essas, sim, mudam, transformam o mundo. Então, eles não querem essa mudança do professor na educação. Então, eles precisam criar um ódio ao professor. Por isso o professor era muito atacado, ele é alvo, primeiro do sistema. E aí essas pessoas enviesadas, manipuladas, sem criticidade, sem entender a importância do papel da educação, muitas vezes são os estudantes, a todo vapor ali, hormônio, né, vontade de fazer revolução, de lutar, de brigar, de enfrentamento, de contestar, de ser autônomo, ele vai ver o primeiro a ser enfrentado é o professor. Então o professor se torna alvo. A gente vai ver melhor depois por quê, né? Mas toda essa estrutura de alguma forma criar, demonizar o professor. Por isso que o Paulo Freire é tão atacado. Né? Então, muitas vezes, diante desse quadro, o professor se torna um general, se torna ali um policial, uma pessoa autoritária. E aí, quanto a isso, eu não estou criticando você, professor. Você também acaba sendo reativo. Você também acaba ficando na defensiva. Mas, por excelência, a ideia do autoritarismo, a ideia do cala-boca, a ideia da educação bancária, ela é totalmente anti-educacional. Ela é totalmente anti qualquer possibilidade da essência da educação, do diálogo. O diálogo, ele tem que ser esse espaço do amor. Porque você ama o mundo, porque você ama a vida, né? Você tem que dar espaço ao diálogo. É interessante que dentro do ponto de vista religioso, religião significa religar. Né? E por que eu estou colocando isso? Porque religar, as pessoas pensam assim, em linhas gerais, eu devo me religar a Deus, porque houve um desligamento, pecado, houve ali uma culpa original, uma queda, e agora eu tenho que reatar a Deus. Mas aí, dentro da Bíblia, vai dizer que Deus é amor, e aquele que não ama não conhece a Deus. É impossível amar a Deus sem amar o próximo. E aí se expande a ideia de que o que é o amar ao próximo? Efetivamente, quando você estuda a Bíblia de uma forma mais profunda, amar o próximo é os próximos. Não é só a pessoa, o outro, mas é amar a mim mesmo, amar a natureza, amar também as pessoas, os animais, as plantas. Né? Tudo está conectado, é uma visão mais holística, não uma visão mais individualista, que privilegia apenas a espécie humana. Não, todas as formas de ser, de estar no mundo, e o próprio mundo tem que ser amado. Então, Paulo Freire já traz isso, o amor à vida, o amor ao mundo. Tudo isso faz parte do processo educacional e a abertura ao diálogo. Quem não ama, não dialoga. Se você ama, você dialoga. Então, autoritarismo, qualquer relação, se não tem amor, não há diálogo. O amor não é apenas um sentimento. Isso eu já trabalhei em vários vídeos aqui. O amor é uma atitude. Não se ama da boca para fora. Ah, eu sinto amor. Tá, mas você pratica esse amor sentido? O amor é uma prática, é um ato, é uma ação. Então, é nesse sentido. Se você vive um relacionamento abusivo, se você não tem espaço para ser ouvido, não tem espaço de fala, você não tem amor nessa relação que você está. Pode ser relação de irmãos, pode ser relação de pai, mãe, de filhos, mãe, filhos, casal, né, independente da orientação sexual, do gênero. Qualquer relação, se não tiver diálogo, não tem amor. É simples assim. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Essa é uma primeira reflexão. Vamos para uma segunda aqui, né? Não basta saber ler,
que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social. Quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Vou ler novamente. Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com este trabalho. Aqui é uma reflexão profunda. Isso aqui está no livro Pedagogia do Oprimido. Toda educação paulo-freireana é o que a gente pode dizer de uma educação encarnada. Não é uma educação que dá as costas para o mundo, mas é uma educação em conexão com o mundo. E em conexão com o mundo do trabalho. E com os frutos do trabalho. Aqui nós estamos falando de um processo que Karl Marx vai chamar de alienação. Muitas vezes esse trabalhador, ele é separado do produto do seu trabalho. Ele trabalha, ele produz, mas ele não usufrui, porque ele é explorado. E aí, o fruto do seu trabalho não serve a si, ao trabalhador, serve aos outros, aos donos ou aqueles que têm ali o domínio dos meios de produção, seja o capital, seja as terras, seja os maquinários. E aí o trabalhador só tem a força de trabalho. Não porque ele só tem a força de trabalho, mas é porque esse sistema mantém esse trabalhador nessa condição subalterna. Ele poderia ter muito mais. Antigamente, os artesãos se reconheciam no fruto do seu trabalho. Depois, com o processo capitalista, com o processo do lucro pelo lucro, cada vez mais esse trabalhador foi se afastando a ponto de o seu próprio trabalho se tornar estranho. Mal ele sabe o que faz e muito menos usufrui do seu produto ou do produto do seu trabalho. Né? Então, a educação paulo-freireana, ela vai dizer, você tem que entender, né, que a uva que você viu, ela é produzida por alguém. E será que essa pessoa que produz está usufruindo dessa uva? A uva, muitas vezes, ela pode ser pensada, não, a uva é fruto da natureza. Foi Deus que criou. Não, mas quando você começa a plantar, a praticar agricultura, a cultivar uma terra, a arar essa terra, né, dar espaço para que ela seja fertilizada. Deveria ser uma fertilização natural, principalmente, para respeitar, né, essa terra. Mas muitas vezes você tem uma intervenção de fertilizantes, venenos, né, não só agrotóxicos, mas fertilizantes também, que acabam de alguma forma degradando essa terra. Enfim, mas todo esse processo tem trabalho. E aí, né, existe uma relação do trabalho e existe uma relação do lucro. Se você não entender que alguém está trabalhando e alguém que não está trabalhando, que não contribui efetivamente para o cultivo da uva, mas é aquele que usufrui sozinho do lucro dessa uva, que não foi fruto do seu trabalho, mas foi fruto da sua dominação, da sua manipulação, do seu egoísmo, da sua ganância. Né? O Karl Marx vai usar a expressão do sanguessuga, do vampiro. Ele suga toda a força do trabalhador, toda a produção do trabalho do trabalhador, e o trabalhador fica a ver navios. Né? Então, aqui Paulo Freire, ele já está também trazendo essa relação. Né? Inclusive, a Eva viu a uva, você vê que, né, existe aqui um jogo de palavras. Né? Eva, uva. Tá? Então, Paulo Freire também brincava muito, sabia brincar muito com as palavras, com a literatura, com essa parte poética, como um ato político. Muito interessante. Vamos para mais uma frase.
O amor é uma intercomunicação íntima de duas consciências que se respeitam. Cada um tem o outro como sujeito de seu amor. Não se trata de apropriar-se do outro. É muito louco isso aqui. É interessante, e aqui alguns professores talvez vão ficar, entre aspas, bravo comigo, e eu não estou fazendo referência a nenhum professor em especial. Inclusive, essa citação aqui está no livro Pedagogia da Autonomia. Mas alguns professores falam assim: eu não devo amar o meu aluno, ou eu não devo ter vínculo, uma relação de amor com o meu aluno. Né? Ele não é minha família, ele não é meu amigo. Então, às vezes, existe uma ideia de profissionalizar muito a educação, a ponto de aquele aluno virar apenas uma mera mercadoria. A minha relação com ele é totalmente mercadológica, totalmente profissional. E é interessante que, assim, não necessariamente que você tenha que ser amigo, no sentido de ter um vínculo, de frequentar a casa desse estudante ou dele também frequentar a sua casa. Não é essa a questão. Mas para que você realmente queira exercer uma educação de qualidade, você tem que amar essa pessoa. Amar no sentido mais profundo do que é o amor, que está para além de você ter vínculos. Porque às vezes dentro de relações que existem vínculos, há destruição. Como eu já falei aqui, não há amor. Um relacionamento tem vínculo ali. Uma pessoa vive com a outra. Sei lá, tem um contrato de casamento, ou tem um parentesco, são irmãos, mas não significa que elas se amam. Então o amor aqui está muito ligado à justiça. Eu tenho que fazer o correto, agir corretamente diante dessa pessoa, dar a ela o que ela merece. Né? Então, dentro dessa leitura, o amor é uma intercomunicação íntima de duas consciências que se respeitam. Intercomunicação íntima, primeiro, significa que o professor ele tem que estar, ele não pode ser ali apenas um funcionário, um profissional e uma pessoa falsa. Ele tem que ser ele mesmo, ele tem que ser verdadeiro ali na sala de aula. Verdadeiro não significa que ele vai abrir a vida dele, ele não vai lá para contar sobre a vida dele. Mas ele precisa ser coerente com aquilo que ele faz, com aquilo que ele é e aquilo que ele está ensinando para o estudante. Esse é o sentido de ser educador. Se esse estudante perceber que esse professor é falso, ele fala uma coisa e faz outra, ele fala que respeita as pessoas, mas quando ele encontra o estudante, sei lá, na rua, ele nem quer olhar na cara desse estudante, ele distrata esse estudante. Ou quando esse estudante percebe que esse professor trata ele de uma forma inferior, que ele valoriza e respeita muito mais outras pessoas e desrespeita o estudante, não existe essa intercomunicação íntima entre pessoas, entre consciências que se respeitam. Porque lá no fundo, você vai cair em contradição e esse estudante vai perceber que você não respeita ele como gente. Educação é falar de gente. Paulo Freire fala muito isso, é ser gente. E muitas vezes, não que eu torno o outro gente, mas muitas vezes é só lá na escola, diante do professor, que esse estudante vai se sentir pessoa, gente. Porque o mundo, em geral, não vai respeitar esse estudante. Então, às vezes é na escola que ele vai ter o primeiro contato com essa pessoalidade, com essa dimensão de se relacionar, de ser pessoa, de ter dignidade, de ser tratado enquanto tal. Né? Então, essa intercomunicação que existe dentro do espírito, do ser, da essência ali, da psicologia mais interna de cada um, ela começa quando você olha um estudante, como pessoa, e não como uma coisa, apenas como um objeto. Né? Cada um tem o outro como sujeito de seu amor.
Então, esse amor, muitas vezes, pode ser que tenha um momento ali que você tenha um abraço, que você tenha ali, né, um gesto de carinho. Mas nem precisa. A forma que você olha, que você fala, você já demonstra amor. Esse amor aqui é você demonstrar, ó, eu respeito você como pessoa. Eu falo com você de igual para igual. Não, eu não me coloco como superior. Eu me coloco como igual a você. Por isso que na educação paulo freireana, na educação africana, existe muita ideia do círculo. O círculo você não sabe onde começa ou onde termina, todo mundo é igual. Todo mundo está sentado, não tem um em pé de se destacando. O enfileiramento já é uma forma de você diferenciar, segregar, discriminar. E aí não é legal. E Paulo Freire está quebrando com toda essa estrutura. Não se trata de apropriar-se do outro, jamais. Educação, amor, se dá na liberdade. Quanto mais eu deixo o outro ir, quanto mais eu dou liberdade para que o outro seja o outro, mais existe amor nessa relação. Quanto mais eu coisifico, eu me aproprio, eu quero dominar, eu quero manipular, menos há amor nessa relação. A gente tem que tomar muito cuidado em entender o que é cuidado e o que é dominação. Cuidar e dominar são coisas totalmente diferentes. E às vezes eu disfarço de cuidado a dominação. Isso acontece tanto na relação paterna, materna, como acontece também na relação entre amigos, mas também entre casais. Eu me aproprio do outro, falo que estou cuidando, na verdade eu estou dominando. Eu estou coisificando aquele outro. Então isso não é amar. Né? O outro tem que ter a liberdade de ser o outro. Paul Ricoeur também vai trazer muitas reflexões baseadas nessa concepção. Vamos aqui para mais uma frase. Essa citação anterior, né, o amor é uma intercomunicação íntima entre duas consciências que se respeitam, ela está no livro também Pedagogia da Autonomia. Essa citação está no livro Pedagogia do Oprimido, outro grande livro famoso aí do Paulo Freire. Para a concepção crítica, o analfabetismo nem é uma chaga, nem uma erva daninha a ser erradicada, mas uma das expressões concretas de uma realidade social injusta. O que lá no fundo Paulo Freire quer dizer? O analfabetismo não é só uma chaga, uma ferida, uma erva daninha, uma erva maligna, uma coisa que não presta, mas ele é fruto, né, de toda uma estrutura injusta que passa pela desigualdade social, pela falta de uma moradia digna, pela falta de saneamento básico, pela falta de um transporte de qualidade. Tudo isso, todos esses elementos, ele de alguma forma vai refletir no processo de alfabetização. Por isso que, novamente, eu falo, volto a falar que eu falei isso no início. Não adianta você achar que lá na sala de aula você consegue isolar os estudantes e você de todos os problemas que está fora dela. A sala de aula é reflexo da sociedade. É claro que ela pode ajudar a melhorar a sociedade, mas se a sociedade não ajudar a dar condições de uma educação digna na sala de aula, a educação não acontece. Ela não é um milagre. Um estudante que sofre a injustiça da desigualdade social e vai para a escola mal vestido, ele já fica com vergonha. Ele não tem nem abertura para prestar atenção, porque ele fica, né, sentindo mal como ele é olhado dentro da sala de aula e muitas vezes pelo próprio professor. O próprio professor, muitas vezes, vai ser aquele que vai olhar esse estudante de uma forma desqualificada. Não é só os coleguinhas. Um professor, um estudante que vai com fome para a escola, com fome,
o seu cérebro, ele não dá espaço para o conhecimento. O organismo está concentrado no ato de saciar uma necessidade básica. É só estudar a pirâmide de Maslow, né, esse psicólogo importante. Sem sanar as necessidades mais básicas, não há espaço para pensar, para refletir, para o amor, para o sentir. Quando nós somos violentados, a gente acaba reproduzindo essa violência sendo selvagens, na concepção da selvageria. A gente vive pelo instinto e não pela reflexão, pela ética, pelo sentimento. Então, pessoas que são desumanizadas se tornam animais. Não por escolha, mas por toda a estrutura que as desumaniza. Então, para uma concepção crítica, você tem que entender que o analfabetismo ele não é uma escolha do indivíduo. É raro. É raro. Se é possível atribuir culpa apenas a uma pessoa analfabeta, por ser analfabeta, sem entender toda essa estrutura que está por trás desse processo. Né? Então, a questão ele é muito mais profunda. Muito mais profunda. Aqui, mais uma frase interessante, que está no livro Pedagogia da Esperança. Uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. Isso aqui, a gente pode pensar, por exemplo, no só sei de nada sei, de Sócrates. A gente pode pensar na dúvida hiperbólica de René Descartes. A gente pode pensar no Nietzsche, quando ele traz a ideia que o conceito, ele fecha o pensamento, ele chega numa definição, e aí você chega numa verdade, e aquele processo freia a sua contestação, o seu desconfiar-se, o seu aprofundar-se cada vez mais. Então ele criticava muito o modelo grego, platônico, aristotélico, do conceito, da ideia de verdade. Porque aí você chega no fim. Esse é um ponto. Um outro ponto é o seguinte. Por mais que o professor seja um estudioso, alguém que estudou, e ele estar ali para partilhar, para orientar, para problematizar parte desse conhecimento, ele não pode estar tão certo das suas certezas, de uma forma absoluta, que ele não dá espaço para outras formas de pensar, que ele não dá espaço para complementações do seu pensamento. Até porque todo ponto de vista é vista de um ponto. Ninguém tem a totalidade do conhecimento dentro de si. A gente tem sempre uma parte. Então, o conhecimento dentro da pedagogia do amor, dentro do processo paulo freireano, é sempre uma troca de professores com estudantes. O estudante tem que participar da aula, não ele pode ser ali passivo, observador, que não tem participação, colaboração com o processo de ensino-aprendizagem. Ele tem que ser participativo, ele tem que ser ativo. O professor também. O professor tem que trocar muitas vezes de papel com o estudante e aprender com ele. O ato de ensinar e aprender é um processo contínuo do fazer educacional. O professor está constantemente aprendendo, ensinando, concomitantemente. E o estudante é a mesma coisa. Então, esse é um ponto importante aqui que o Paulo Freire traz para a gente. De entender esse processo de uma forma mais profunda. Porque quando eu estou muito certo das minhas certezas, eu sou soberbo. Eu não dou espaço para pensar diferente. O diálogo significa eu estar
aberto a rever meus pontos de vistas e a querer, de repente, perceber que ele não é totalmente correto, certo, sempre. Muitas vezes eu vou estar correto, mas muitas vezes também eu vou estar errado. E o grande erro aqui é quando eu acho que as minhas certezas, elas são as únicas certas, que eu nunca me dou a possibilidade de estar errado. Aí é um erro metodológico, estrutural, é um erro porque existe um ego, um narcisismo profundo de se achar dono da verdade, perfeito, absoluto, querer ser Deus, síndrome do pequeno Deus. Tem um vídeo que eu trabalho sobre essa questão. Essa soberba, ela é um problema, é uma questão de ego. Então, ninguém está demasiado certo. A gente pode estar um pouco certo. Mas todo verdadeiro conhecimento, ele é sempre uma construção coletiva. E não é eu que estou certo. Estamos certos. Como também não é eu que estou errado. Estamos errados. Então, o certo e o errado, ele está dentro de uma coletividade. E esse é o entendimento da pedagogia do amor. É dar essa abertura para esses processos educacionais acontecerem efetivamente. Pedagogia da esperança. Hoje, nós do Horus em Foco ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que você, novamente, nos siga nas redes sociais, tanto no Instagram como no TikTok, Horus em Foco, no Facebook, Horus, e aqui no YouTube, Horus em Foco. Espero que você goste, compartilhe, coloque aí o seu ponto de vista e que nós possamos nos ver num próximo momento. Lembrando que esse vídeo terá outras complementações. Então, até a próxima reflexão. Horus em Foco, o Sol da origem infinita.